Na última cena final do último episódio da segunda temporada, mostrou Kunigami voltando do wildcard. Você já deve ter pensado o que tinha acontecido se o Kunigami que saiu dessa etapa tivesse no jogo do Sub-20. E se você não sabe o que acontece ou o que aconteceria, eu vou te contar. Então deixa o like no vídeo, se inscreva-se no canal e vamos para o vídeo. Primeiro, temos que ter noção do nível desse Kunigami. Muitas pessoas não têm noção do Kunigami que saiu dessa etapa. No mangá, Kunigami fez o teste de físico e também de outras coisas. E o Kunigami ficou na terceira posição, perdendo apenas para o Kaiser e também para o Ness. Aí você vai falar, o Ness é muito fraco. Para as pessoas que não sabem, nesse momento o Isagi, ele tinha um overall de 75 só. E o Ness tinha um overall acima de 90. Resumindo, praticamente dava 20 de overall de diferença de habilidades e futebol do Ness para o Isagi. Então o Kunigami perder para os dois que estão acima não é vergonha. Ainda assim ele estaria acima de todo mundo de Azulzinho Lock. Afinal você fala, mas o porquê ele estaria acima do Rin e do Shidou? Para as pessoas que não sabem, físico é uma das coisas mais importantes que tem. Não é à toa que aquele da Silva é muito forte, apelão, porque o cara tem o melhor físico da história toda. Com isso, você vai ter força de chute mais forte, você vai ganhar no corpo, outras coisas bastante importantes. Para fazer um jogador no patamar do Noel Noah, com físico do Noel Noah, o atual melhor jogador do mundo. Até mesmo o Noel Noah percebeu que o Kunigami estava jogando e reproduzindo os seus movimentos. Mas infelizmente ele não estava no mesmo patamar do Noel Noah. O Isagi fala sobre o Kunigami, ele estar no outro patamar, sobre as suas capacidades físicas ser de outro nível, que ele se tornou um atacante sem falhas. Agora que a gente sabe o nível do Kunigami, o que tinha mudado na partida do Japão Sub-20 contra o Azulzinho Lock, eu vou te contar. A escalação que o Ego fez foi em volta do Itoshi Rin. Não é à toa que ele não botou o Barou, porque o Barou não ia seguir a tática dele. E com isso ele ia acabar com a tática em volta do Isagi para apoiar o Rin. E com isso o Ego ia ter que escolher entre duas escalações. Botar o Rin também o Kunigami de atacante, fazendo dois centrais, ou deixando apenas o Kunigami. Afinal, esse Kunigami que voltou, ele tem mais físico, ele tem mais velocidade, ele tem tudo acima do Rin no momento. Porque o Itoshi Rin evoluiu mesmo foi no mangá, quando ele conseguiu dar uma dominada no seu devorar do fluxo. Tirando isso, o Kunigami está bem acima dele nesse momento. E no Japão Sub-20 não é todo tipo de jogador que ia ter chance de marcar o Kunigami. A verdade é que apenas o Aiku ia ter chance contra ele. Afinal, ele é um zagueiro que tem um metavisão. Ele é um zagueiro que na partida do Sub-20 ele deu uma leve despertada no seu ego. Com isso, o principal zagueiro do Japão ia estar focado no Kunigami. E com isso, o time de Azulzinho Lock ia fazer gols com mais facilidade. Afinal, a alma da zaga é o Aiku, e sem ele marcando as, o time do Japão ia ficar mais aberto. Com isso, até mesmo Itoshi Sai ia ser obrigado a votar para ajudar. Kunigami consegue marcar de qualquer lugar do campo. Com isso, o time do Japão ia estar lascado, porque eles teriam que pressionar o Kunigami para ele não chutar de longe. Mas tudo isso depende do ego do Kunigami, onde na partida do Bastard ele estava roubando a bola dos seus próprios companheiros de equipe. Resumindo, com o Kunigami em campo ia se tornar uma bagunça enorme, porque depende do ego que ele ia seguir. O ego para ser o melhor do mundo, ou o ego de fazer um conjunto para vencer mais fácil. De tudo, uma coisa é certa que eu não citei antes: Shidou ele ia ser anulado no jogo. Você fala, mas o porquê
Porque, caso você não sabe, Shidou foi a pessoa que eliminou o Kunigami e fez ele passar por tudo que ele passou. E ele mesmo fala que o lugar é o pior lugar da sua vida. Ah, mas como que ele ia anular o Shidou? Caso você não sabe, o Kunigami estava anulando o Shidou do mangá atualmente, que é um Shidou que é um pouco melhor. E ele foi anulado. E quando o Kunigami deu uma brecha, aí sim o Shidou fez o gol. O Kunigami ia ser a peça mais importante para o Japão vencer, porque ele seria o melhor atacante por estar com o físico mais apelão de todos, por ter o maior nível de estamina, força, e chegando próximo da velocidade de Shigiri, não tanto mais próxima, ele também ia conseguir anular o Shidou. Nesse cenário, Shidou ele não ia fazer 2 gols, e sim apenas 1 gol no time de Azulzinho Lock. E com toda a sua marra e sendo uma cópia falsificada de Noel Noah, ele ia sim conseguir fazer o Japão vencer essa partida. Do mesmo tanto que o Kunigami é forte, isso poderia dar errado, pelo simples fato que ele estava com o mesmo BO do Barou. Ele não mostrou nenhuma vontade de jogar com os outros. Resumindo pra você, essa partida poderia mudar de todo tipo de jeito. Afinal, o Kunigami solo ele poderia sim marcar um gol. Afinal, Kunigami ele passou de todas as zaga do Barça. A gente sabe que qualquer time sub-20 assim vai, é melhor do que os jogadores do Japão. Mas pelo que ele mostrou no mangá e tudo que ele fez no comecinho, ele poderia sim vencer o Aiku. E com isso as chances do Kunigami de fazer um gol solo eram bastante altas. Aí se ele não conseguisse fazer gols, ia acontecer a mesma coisa com o Itoshi Rin. Ele ia fazer jogadas mesmo errando seus gols. E com isso o pessoal de Azulzinho Lock ia fazer gols. Então pessoal, esse foi o vídeo falando rapidamente sobre esse assunto e sobre esse tema. Então deixa o like no vídeo, se inscreva-se no canal e diga nos comentários o que você acha que ia acontecer se o Kunigami tivesse jogado.